Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é Cristologia, doutrina de Cristo. A aula de hoje está simplesmente especial. Fica até o final desse vídeo que você vai aprender tudo sobre Cristo, tá bom, pessoal? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica em 16 países, 27 estados brasileiros, já formei mais de 20 mil alunos no mundo e hoje a aula é Cristologia. Se você quiser o livro, o curso, 20 livros é o curso básico, 40 livros é o bacharel, temos anel de formatura, tá bom? Vamos para a aula. Eu estou aqui ao ar livre, na escola, o escritório é aqui em cima, já eu vou mostrar. E o sol está nascendo. Eu estou aqui, ó, nesse lindo prédio aqui atrás, na capital de São Paulo, pertinho do centro de São Paulo, ao lado do metrô Arthur Alvim. Vamos para a aula, lição 3. Cristo é superior aos anjos. Ó, Cristo é superior aos anjos. Pessoal, Cristo é superior aos anjos porque ele que criou os anjos. Lá em Salmos está dizendo, e mandou, e logo passar a existir. Quem criou os anjos? Cristo. Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Elohim, a palavra e o Espírito. Quem criou o homem? Os três, a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim, a palavra e o Espírito. Então, Jesus é superior aos anjos? É, porque os anjos são criaturas e Jesus é criador. Feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que ele. Quando Jesus estava em homem, em carne, ele era menor que os anjos, por causa da paixão da morte. Foi por isso que Jesus falou, João Batista, o menor do reino dos céus é maior que você. Quem é o menor do reino dos céus? Cristo, por quê? Ele se fez homem. E lá no céu ninguém morre, são os seres angelicais. Cristo se fez homem, então ele se torna menor que os anjos na parte humana, porque está sujeito à morte. Mas divinamente Jesus nunca é menor que os anjos, é maior. Pelo contrário, tem uma igreja aí dizendo que Jesus é o arcanjo Miguel. Mentira, é heresia. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Elohim, a palavra e o Espírito, entendeu? Jesus está à direita de Deus, lá no céu. Quem é maior? O anjo Miguel, Gabriel, ou os anjos, ou Cristo? Cristo é maior. Cristo é superior aos anjos. Lá no céu tem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas Cristo é superior. Cristo é Deus. Ele se fez homem, mas morreu, ressuscitou e é Deus. Ele é rei, ele é mestre. Cristo é superior a Moisés, está aqui, ó. Cristo é superior a Moisés. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento. Mas Cristo é maior que Moisés, maior que Adão, maior que Noé, maior que Davi, maior que Moisés. Pessoal, vocês sabem quem foi Moisés? O maior profeta da Bíblia. Ele escreveu a maior parte da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele libertou o povo de Israel do Egito. Falou com o faraó, fez mar vermelho se abrir, água sair da rocha, pão vir do céu, ficou 40 dias sem comer e sem beber no monte. Então Moisés foi um grande homem, até porque os judeus admiram muito Moisés. Lembra? Jesus, na lei de Moisés está escrito. Jesus, na lei de Moisés está escrito. Para os judeus, os pilares do judaísmo são três. Abraão, Moisés e Davi. Abraão, o pai na fé, Davi, o grande rei, e Moisés, o grande profeta e libertador. Os judeus têm uma reverência para Moisés terrível. Abraão, para eles,
o fundador do judaísmo, é o pai biológico dos judeus. Davi é o grande rei e Moisés o grande libertador. Então, os três são importantes para o judaísmo, para os judeus. Tanto Abraão, como Davi, como Moisés. Mas Moisés é mais idolatrado ainda, até porque Abraão morreu, os ossos ficaram. Davi morreu, os ossos ficaram. Mas cadê o osso de Moisés? Até o Satanás estava interessado no corpo de Moisés, para um possível meio de idolatria. Talvez Satanás queria enganar o povo, pegar os ossos de Moisés e dizer, vamos fazer o santo Moisés. Se Moisés tivesse sido achado o corpo, os ossos, seria com certeza o santo Moisés, o homem mais conhecido do mundo. É mais conhecido que Noé. A arca de Noé é conhecida no mundo inteiro, com certeza. Mas Moisés, ninguém se compara a Moisés. O homem mais usado por Deus em sinais, milagres, foi Moisés. Só que Cristo é superior a Moisés. Quem é o criador de Moisés? Cristo. Porque tido como digno, tanto maior glória do que honra daquele que edificou. Hebreus 3:3. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como também servo. Moisés foi homicida, matou um cara. Antes de Deus chamar, lá no Egito, ele matou. Moisés é homicida. Moisés quebrou as tábuas da lei, ele ficou com depressão, pediu a morte. Já Jesus não, meu irmão. Jesus não pecou em nenhum ponto. Jesus foi fiel em toda a sua casa. Cristo como sendo a própria sua casa. Cristo não pecou. Por isso que Jesus é maior que Moisés. Moisés matou um cara. Moisés entrou em depressão, pediu a morte, quebrou as tábuas da lei. Moisés errou, casou, teve filho. Jesus não casou. Jesus 100% impecável. Por isso que ele é maior. Agora tem um paralelismo entre Moisés e Cristo. Paralelismo entre Moisés e Cristo. Moisés morou no Egito. Jesus também morou no Egito. Fugiu do rei. Jesus também fugiu do rei. Moisés foi pastor. Jesus foi pastor. Moisés ouviu uma voz do céu. Jesus também ouviu a voz do céu. Falou com Deus no monte. Jesus também orava no monte. Foi um grande libertador. Jesus também foi um grande libertador. Teve vitória sobre os inimigos. Jesus também, vitória sobre os inimigos. Julgava o povo. Cristo julgava a questão do povo. Moisés edificou um altar. Cristo edificou a igreja. Moisés alimentou multidões. Jesus também alimentou multidões. Moisés foi manso. Jesus foi manso e humilde de coração. Moisés orou pela uma leprosa. Jesus curou os leprosos. Seu rosto transfigurou. O rosto de Moisés transfigurou. Jesus também transfigurou antes da sua morte. Morreu no monte Moisés. Cristo também morreu no monte Calvário. Moisés morreu e não ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. Moisés deixou um sucessor, Josué. Jesus deixou o sucessor. Quem é? O Espírito Santo. Tudo isso que eu estou falando está aqui, ó. Você precisa adquirir esse livro. Não dá tempo de explicar tudo. Jesus é no alfabeto. Jesus está no alfabeto, ó. Na letra A, na letra B. Na letra A, Jesus é o advogado. Na letra B, ele é o bom pastor. Na letra C, é o caminho. Na D, é o Deus forte. Na E, é Emanuel. No F, é fiel testemunha. No G, é o guia de nossas almas. No H, é o homem de dores. No I, é a imagem de Deus. J, juiz. O L, leão da tribo de Judá. M, maravilhoso. N, nazareno. O, onipotente. P, príncipe da paz. Q, querido da igreja. R, rei dos reis. S, senhor dos senhores. T, todo-poderoso. U, ungido de Deus. V, verdade de Deus. Z, zeloso das nossas almas. X é o substituído pelo amém. Tá aqui, ó. Cristo, o verdadeiro verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Eu sempre falo, né? Na concepção humana é Pai, Filho e Espírito Santo. Na concepção divina não é isso. É Elohim, a palavra e o Espírito. El Shaddai, a palavra e o Espírito. El Shaddai, o Verbo e o Espírito. El Shaddai, Logos e o Espírito. El Shaddai, ou Elohim, a palavra e o Espírito. A Bíblia diz, João aqui, 1 em 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Elohim, o Verbo e o Espírito. É a Trindade. Nós conhecemos humanamente, é Pai, Filho e Espírito Santo. Humanamente. Mas divinamente não é isso. Lá no céu você não vai chegar, cadê o Filho? Não. Filho na parte humana. Jesus é Filho de Deus na parte humana que nasceu de Maria. Fora disso, Jesus nunca foi Filho de Deus. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando que ele foi maravilhoso? Quando ele nasceu, todo mundo se maravilhou. Conselheiro, quando ele deu conselho para os doutores. Deus forte, quando venceu o diabo. Príncipe da paz, quando ele ressuscitou. Aliás, Pai da eternidade, quando ele ressuscitou. Príncipe da paz, quando ele falou, a minha paz vos dou. O Verbo, quem é o Verbo? O Verbo é Cristo. Estava no princípio com Deus e o Verbo era Deus. O que João não registrou? Jesus nasceu de uma virgem. Cristo viveu em pureza. 7 testemunhos declaram a divindade de Cristo. João Batista falou, este é o Filho de Deus. Natanael falou, tu és o Filho de Deus. Pedro, tu és o Filho de Deus. Jesus, eu sou o Filho de Deus. Marta, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tomé, Senhor meu e Deus meu. João, Jesus é o Cristo, Filho de Deus. 7 testemunhas, aqui ó, 7 testemunhas declara Jesus, o Filho de Deus. Jesus disse 7 vezes, eu sou o pão da vida, João 6:35. Eu sou a luz do mundo, 8:12 de João. Antes que Abraão existisse, eu sou, João 8:58. Eu sou o bom pastor, João 10:11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:4. Eu sou a videira verdadeira, João 15:1. Então Jesus disse 7 vezes, eu sou, eu sou. Ó, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Está tudo aqui, ó. Você precisa adquirir esse livro, a coleção, meu irmão, coleção dos livros, para você estudar Cristo, Deus, o Espírito Santo, ó. Você entra em contato comigo, fala, pastor Josiel, eu quero comprar esse livro de Cristo, quero estudar a fundo, quero estudar quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é os anjos, tá bom? Missão do Verbo, evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável ao Senhor. Aqui, ó. A divindade de Cristo, porque ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus reivindicou a sua divindade. Jesus divino. A divindade de Cristo. Os anjos não são divino. Divino é Deus, meu irmão. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Elohim, a palavra é divino. Os anjos são espirituais. A impecabilidade de Cristo. Cristo não pecou.
Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus falou em João 8,47. Quem de vocês me convence que eu pequei? Porque nós temos um sumo sacerdote. Jesus é o Senhor, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Jesus é o Senhor, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho vai ter que se dobrar, um dia, ou na terra ou no céu. Naquele dia, os demônios vão se prostrar diante de Jesus e vai dizer com sua língua: Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2:11. Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz: aquele que confessar diante dos homens, não precisa confessar diante de Deus. Mas aquele que não dobra o seu joelho, me aceita, me confessa, vai ter que dobrar lá e pedir perdão e reconhecer que Jesus é o Senhor. O título Senhor revela Jeová. Os 3 ministérios de Cristo. Pronto. Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Os 3 ministérios de Cristo. Sua tríplice função. No período do Antigo Testamento havia 3 classes de mediadores entre Deus e o povo: o profeta, o sacerdote e o rei. Como mediador, ele se reúne a Cristo os 3 ministérios: o profeta, sua tríplice função. Só lembrando isso aqui: Jesus pregava, ensinava e curava. É a trilogia do ministério de Cristo. Ele pregava, ensinava e curava. Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. Então, na minha compreensão, baseado no ministério de Jesus, que ele curava, pregava e ensinava, a igreja tem que ter 3 tipos de culto: culto do ensino, culto da pregação e o culto da cura. O culto da cura é o culto da libertação. O culto da pregação é o culto público. E o culto do ensino é a escola dominical, é o culto de doutrina, entendeu? Então, uma boa igreja é aquela que tem 3 tipos de culto: o culto que prega, cura e ensina. Tem igreja que só ensina, não prega cura. Tem igreja que só prega cura, não ensina. Por exemplo, a Deus é amor, só prega cura. Não ensina. Isso antigamente, né? Agora está ensinando mais. Mas a Assembleia de Deus tem cura, tem pregação e tem doutrina, escola dominical. Uma das melhores igrejas pessoal, que eu acho, é a Assembleia de Deus. Não menosprezo nenhuma igreja, não. A Batista é boa, a Quadrangular é boa, tem muitas igrejas, todas as igrejas são boas, mas eu amo a Assembleia de Deus. O jeito da Assembleia de Deus, eu gosto muito. Nasci na Assembleia de Deus, tenho quase 50 anos de assembleiano de Deus, de assembleiano. Nasci na igreja desde criança. Então, os 3 ministérios de Cristo: profeta, rei e sacerdote. Ele seria um excelente sacerdote, como foi Melquisedeque. Jesus foi sacerdote, profeta e rei. Então, no Antigo Testamento, tinha 3 ministérios: o rei, o profeta e o sacerdote. Qual era a função do rei? Reinar, governar. Lembra de José no Egito? Ele tinha um ministério de governo, de rei. José. Daniel não era profeta, pessoal. Ele escreveu o livro na Bíblia, mas não era profeta. Ele era governante. Ele governou não sei quantas províncias lá com Nabucodonosor. Davi, rei, governante. Salomão, rei. Deus chamou Davi para governar. Então, o ministério de governo de rei é o ministério que Deus deu. Tem gente que fala: a política é do diabo. Não. Davi era político. Salomão era político. José do Egito, que interpretava sonho, ele era político. Daniel era político, não era profeta. Mas escreveu o livro. Não, nem todo mundo que sonha é profeta, nem todo mundo que tem visão é profeta.
Por exemplo, o meu dom é o ensino. De vez em quando Deus me dá uma visão de madrugada, mas eu não sou profeta. Então, os 3 ministérios, profeta, rei e sacerdote. Rei é o governante, sacerdote é o pastor. E profeta é aquele que prega, cura, liberta. Tem 3 ministérios no Antigo Testamento. Rei, o maior exemplo foi Davi, um guerreiro, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Deus fala até assim, ó, Davi é segundo o meu coração. Profeta, Moisés. Sacerdote, Arão. Olha aí. Davi foi rei, Moisés foi profeta, Arão foi sacerdote. É 3 ministérios completamente diferentes. Um não pode ser um não pode ser o outro. É igual banana não pode ser maçã, maçã não pode ser mamão. São frutas, mas são totalmente diferentes. Melancia é diferente de abacaxi. Não tem como. Então, ou Deus te chama para o governo, ou para o sacerdote, ou para a profecia, o ministério profético. Entendeu, pessoal? Jesus, ele tinha uns 3 ministérios, mas nenhum homem conseguiu ocupar os 3 ministérios. Moisés foi profeta, mas não foi sacerdote e nem rei. Davi foi rei, mas não foi profeta nem sacerdote. Arão, sim, o irmão de Moisés, foi sacerdote, mas não era profeta e nem rei. Os 3 ministérios, ou a pessoa era rei, ou ele era profeta, ou ele era sacerdote. O rei é o que governa. O sacerdote é o mediador entre Deus e o homem. O profeta é o que leva a palavra, a profecia ao povo. Entendeu? Hoje em dia tem esses ministérios? Tem. Ministério de governo. É presidente do Brasil, é presidente de uma cidade, de um estado, governador, prefeito. Isso aí é o governo. Por exemplo, aqui nós vamos ter eleição em São Paulo para a prefeitura, né? Então, muitos aí dizem aí, não sei o quê, muitos candidatos, Pablo, não sei o quê. Todos esses homens aí, eles têm o dom de governo. Entendeu? Então, governo é o ministério de rei. Davi foi rei e foi Deus que colocou. Salomão foi um bom rei. José do Egito, um bom governante. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram ministros de educação, da ciência daquela época. Daniel governou. O governo é uma política e a política vem de Deus. A política é de Deus. Lá no céu, Deus é rei e rei não é pastor. Rei é político. Lá no céu, Jesus é político. Jesus vai vir na terra para reinar quantos anos? 1000. Reinar. Quem reina é político. Jesus na terra não vai ser pastor. Quando ele foi como homem, ele falou, eu sou bom pastor. Mas agora ele vai vir como rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, com a espada no cavalo. Entendeu? Então Jesus ocupou os 3 ministérios, profeta, rei e sacerdote. Quando que ele foi profeta? Quando a mulher samaritana olha para ele, em João 4:29, diz, vejo que tu és profeta. Quando que Jesus foi rei? Os magos vieram até Jesus, Mateus 2:2, e diz, onde está nascido aquele que é rei dos judeus, porque vimos a sua estrela e viemos adorar. E quando que ele foi profeta, sacerdote? Na cruz do Calvário, Hebreus 7:17, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus foi rei, foi profeta e foi sacerdote. Ah, mas ele não reinou, ele reinou espiritualmente e vai voltar para reinar materialmente no milênio por 1000 anos. Entendeu, pessoal? Então nenhum homem ocupou os três ofícios, os 3 ministérios. Ou ele era profeta, ou ele era rei, ou ele era sacerdote. Agora eu vou explicar, para resumir aqui, por que a Bíblia, não é eu, por que a Bíblia é contra o
pastor ser político. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, ó. A Bíblia proíbe o pastor ser político? Com certeza. Certeza. Todo mundo é livre para ser o que quiser. Ah, meu pastor está saindo a candidato. Deixa ele sair. Pela Bíblia ele está fora. A Bíblia é contra o pastor ser político. Mas só que a Bíblia também é contra do político ser pastor. Eu acabei de explicar, pessoal, os 3 ministérios na Bíblia: profeta, rei e sacerdote. Trazendo para o dia de hoje, vamos lá. Quem é o rei? É o político. É o cara que está governando o país, que quer ser prefeito, governador. Isso aí é um rei. Ministério de governância, de governo. Quem é o sacerdote hoje? É o pastor. É aquele que ensina, é aquele que prega, é aquele que dirige igreja. Ministério pastoral. O sacerdote é o pastor. O rei é o político. E o profeta é aquele que cura, liberta, missionário, vai pregar. O profeta é o porta-voz de Deus. O pastor é o que dirige a igreja. E o rei é o que governa a cidade. Entendeu? Porque um país sem presidente, sem governo, vira desastre. Todo país do mundo precisa de um presidente. Toda cidade precisa de um prefeito, de um governante. Entendeu? Não existe planeta, mundo, sociedade sem um presidente, um prefeito, um governante, um vereador. Não existe. Política quer dizer administração de cidades. Então a política ela é de Deus. Assim como um rio na sua nascente é limpo, a política é limpa. Agora, no decorrer do rio, o rio pode se poluir. A política está corrompida. Ela não é do diabo, a política é de Deus. Acontece que os homens poluíram a política. Os homens poluíram o rio. Os homens corromperam a política. Mas a política limpa, transparente, ela é de Deus. José do Egito foi limpo, foi transparente. Daniel foi limpo, foi transparente. Sadraque, Mesaque e Abednego foi limpo, foi transparente. Nabucodonosor e Herodes, Faraó, que foi político não transparente, corrupto. Mas existe a política limpa e transparente de homem de Deus. Hoje também existe. Então, o pastor, o ministério dele é o sacerdote. Ele não pode ser rei. Davi foi rei, mas não dirigiu igreja. Quem está dirigindo a igreja não pode dirigir um país. Deus te chama para dirigir um país, para dirigir uma igreja ou para levar a palavra para o mundo, profeta. Então, Davi foi rei, mas não foi profeta nem sacerdote. Moisés foi profeta, mas não foi sacerdote nem rei. Arão, sim, foi sacerdote. Eli foi sacerdote, mas não foi profeta nem rei. Deus dá um ministério para cada homem. Se você é pastor, você é sacerdote. Tem nada a ver de ser governo, ser político. Ah, mas um pastor pode ir para a política? Pode até ir, mas ele está fora da chamada dele, meu irmão. Está fora da chamada. É igual um peixe querendo voar. Peixe não voa, peixe nada. Uma águia querendo nadar. A águia não nada, a águia voa. Cada coisa no seu lugar, meu irmão. Pastor não pode ser político. Deus proíbe? Não, proíbe não. Vai se quiser, mas está fora do ministério, está fora do chamado, está fora do propósito de Deus. Deus fez cada um de nós com um propósito. Qual foi o propósito de Cristo? O único homem que ocupou os 3 ministérios foi Jesus. Ele foi profeta, pregou a palavra, ele foi sacerdote, morreu na cruz, ele foi rei, que vai reinar no milênio. Entendeu? O único que são 3 em 1 é Cristo, profeta, rei e sacerdote. Tirando Cristo, nenhum homem pôde ser rei. O empresário de hoje também é considerado um rei.
Ele abre a empresa igual Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, entendeu? Esses homens empresários, eles governam com dinheiro, eles influenciam político. Então, quem é o rei? É o político e o empresário. Quem é o sacerdote? É o pastor, dirigente de igreja. Quem é o profeta? É o que leva a palavra, é o missionário, é aquele que leva a cura, libertação, entendeu? No meu caso, eu sou sacerdote, só que eu atuo na área do ensino. Eu sou um sacerdote professor. Tem um sacerdote que ensina, que aconselha, que dirige, que administra. Eu sou um sacerdote. Aí, pastor Josiel, por que você não sai para a política, candidato? Me chamaram para me ser vereador em São Paulo. Deus usou o pastor Silas Malafaia e falou, não vai, porque Deus não quer. Minha área é o ensino. Eu devo ensinar o Brasil e o mundo. Agora aqui, o pastor Josiel vai ser prefeito de São Paulo. Ai, meu irmão. Aí é o peixe querendo voar e a águia querendo nadar. Não dá. Deus fez a águia para voar e fez o peixe para nadar. Fez o animal para andar na terra. Agora o animal que anda na terra, ele quer voar? Não dá. Agora o peixe que está dentro da água, ele quer voar? E a águia que está voando quer viver debaixo das águas? Não dá. É igual ao ministério. Se você é pastor, meu irmão. Não tem nada a ver de político. Agora, se Deus te chamou para político, você pode ser um político. Tá bom? Pessoal, Deus abençoe. Se inscreva no canal, curta, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilha, tá bom? Se você quiser fazer o curso, aprender muito mais, tudo isso, adquirir esses livros, me chama no WhatsApp. Curso básico, 20 livros. Curso bacharel, 40 livros. Temos anel de formatura de teologia, ó. Anel fino e anel grosso. Ó. Anel fino e anel grosso. Tá bom, pessoal? Vamos aprender a palavra de Deus. Fala, pastor Josiel, eu quero comprar os cursos e ganhar o meu diploma, meu anel. Tá bom? Curso básico, médio, bacharel. Como é que faz? Me chama no WhatsApp, faz o pagamento, manda o endereço, com 5 dias chega aí. Todos os livros. Curso básico, 20 livros. Curso bacharel, 40 livros. Eu estou aqui na escola, ó, pessoal. E o sol está nascendo. Olha lá, o grande prédio que eu sempre mostro para vocês. O escritório é lá em cima, ó. E aqui é a frente do escritório, da entrada da... Ó, aqui é a frente da escola, o escritório é lá em cima. Tá bom, pessoal? Então, que Deus abençoe. Agora eu vou mostrar o sol nascendo, né? Olha lá, ó. Deixa eu ver, olha lá o sol nascendo aqui. Aí, pessoal, os livros estão aqui, ó. Cristologia, o anel, ó. O anel está aqui, ó. Ó, o anel. Estamos aprendendo a Bíblia. A matéria de hoje foi Cristologia, tem Antropologia, Ramatiologia, Soteriologia, Angelologia, Pneumatologia e Teologia. Tá bom? Me chama no WhatsApp agora.